Samia Buana, Samia Buana. Este é um programa feito pra você. Samia Buana, Samia Buana. Ele é seu amigo pra valer. Mais uma vez juntos, o Café com Samir, pelo canal do YouTube. Eu estou impressionado com a força desse novo trabalho que eu estou exercendo. Em relação ao que eu fazia na televisão, não chega nem perto. É impressionante a força. E eu agradeço a vocês. E muitos amigos, muitas amigas, gente que já era meu ouvinte do rádio há muitos anos, fica recomendando, Samir está no YouTube. O que é isso? Não sabe não? Pega o celular, aí ensina a pessoa. Quer dizer, um vai ensinando ao outro, a neta ensina para a avó, a filha ensina para a mãe, o marido ensina para o cunhado. E é uma força, é uma visualização enorme. Eu estou impressionado, mas também estou muito feliz. Uma ternurinha para vocês. Eu hoje estou recebendo Frederico Mendonça. Eu deveria botar um doutor aí, mas vou esquecer o doutor porque ele é meu amigo. Estamos aqui numa entrevista de dois amigos. Frederico Mendonça dirige a Arrecifes, ali na rua Joaquim Nabuco, quase em frente ao Hemop. Quase, não é perto, não é em frente não. É mais ou menos por ali. É do lado direito para quem sobe em direção à Avenida Caxangá. A Arrecifes é uma firma de quantos anos, Fred? Vai fazer 40 anos agora, dia 29 A intimidade, eu chamei agora de Fred. Claro. Nós Vai somos fazer amigos. 40 anos de existência. Isso aí. O nome é Arrecifes. Arrecifes desde a fundação, 1979. É Rua Joaquim Nabuco, Número 554. 554. Esse homem ministrou semana passada um curso com a participação enorme de pessoas. Foi um sucesso. Foi, graças a Deus, Samir. Esses cursos que eu venho ministrando, notadamente assim nos últimos 10 anos, ele visa justamente compartilhar com os colegas do mercado aquilo que eu consegui aprender, assimilar ao longo da vida. O mercado imobiliário. Isso, o mercado imobiliário. Então, compra e venda de imóveis. Isso, então esse curso que nós ministramos a semana passada foi um curso de aluguel e administração de imóveis. Porque à medida que você consegue capacitar os profissionais do mercado, você cresce junto também. Você, além de fazer novos amigos, além de você conquistar novos colegas, você consegue aumentar a qualidade do serviço prestado no mercado. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente consegue o que a gente poderia definir como uma valorização da profissão, uma valorização da atividade. Então isso é muito importante. Quantas pessoas participaram? 30 pessoas. Foi um curso. Não é pouco não, viu, para esse meio. Agora, Frederico Mendonça. Uma família, o marido faz o concurso, a esposa faz o concurso, a mãe ou o pai dos filhos, e vai ter que se transferir para um outro estado e tem um apartamento próprio aqui. Não quer deixar ele fechado, quer usufruir de uma renda, quer alugar o apartamento. A Arrecifes administra isso? Administramos com toda satisfação. Inclusive, a gente costuma dizer que imóvel fechado só dá prejuízo. Só. Né? O imóvel fechado, além de o proprietário deixar de receber todos os meses o aluguel, ele ainda arca com pagamento de condomínio, de IPTU, enfim. Então o ideal é que, se não vai usar o imóvel, bota para alugar, caso não tenha interesse em vender. E esse equívoco de achar, não, porque meu imóvel vai estragar, porque meu imóvel não vai ser o mesmo. Olha, se você deixar um imóvel fechado, Samir, 5 anos, sem ninguém usar, quando você chegar no imóvel e for usar, você vai ver que ele está todo deteriorado. É verdade. Inclusive as torneiras não vão funcionar bem, as descargas, provavelmente está com problema na parte elétrica, a pintura está toda mofada, enfim. É melhor usar, que desgasta menos do que deixar fechado. Agora, é o que eu escuto por aí, eu vou aproveitar aqui o homem para perguntar e tirar dúvida de vocês também. Vai acabar a profissão de corretor de imóveis? Sabia, essa pergunta eu achei interessantíssima.
É o que estão falando por aí. Porque a gente começa, a coisa começa, alguém falou uma coisa e outros vão dando interpretação. E hoje, ainda mais com as redes sociais, as coisas tomam às vezes uma dimensão que foge do controle de todo mundo. O que é que acontece? Nos processos, se busca excluir a figura do intermediário, porque excluindo o intermediário, existe uma tendência de diminuição de custos. O que é que acontece? O corretor, que vai acabar, aliás, já acabou, é o corretor como intermediário. O corretor, ele deixou de ser intermediário há muito tempo. E a pedra sepulcral, ou seja, o fim desse corretor intermediário, foi o Código Civil, o novo Código Civil. A partir do Código Civil, basta a gente ver as responsabilidades atribuídas ao corretor, o corretor de imóveis passou a ser um gestor de negócios. Gestor de negócios. Meu cunhado, o Rui de Paula Fernandes, foi corretor de imóveis durante muitos anos. Ele hoje, se tivesse que voltar ao trabalho, seria um gestor. Um gestor de negócios imobiliários. O corretor de imóveis, ele começa o trabalho dele desde os primeiros momentos em que ele está atendendo o proprietário do imóvel, que deseja alugar o seu bem ou vender, depois as vistorias do imóvel, a análise da documentação daquele imóvel para saber se ele está em condições de ser vendido ou alugado, depois as prospecções de mercado para encontrar aquele cliente que realmente tem interesse naquele imóvel. Está em busca do imóvel com aquelas características. Depois procurar conciliar as condições financeiras daquele interessado na compra com o interesse daquele que quer vender ou alugar, se for o caso. Depois, o fechamento do negócio propriamente dito. Tudo isso exige gestão. Então, não é mais aquela história do corretor mero intermediário. Antigamente, com licença, os corretores antigos, não quero ofendê-los, mas tinha corretor que era picareta. Hoje, inclusive, para você aceitar um gestor que substituiu o antigo corretor, você precisa ver se eles têm credenciais, né? Exatamente. Então tem um conselho que fiscaliza. Para se inscrever no conselho tem que ter todo tipo de certidão, é analisada a vida pregressa do profissional. Se durante o desempenho da profissão ele tiver algum problema, ele pode até ser excluído dos quadros do conselho de corretores. Moral da história. Hoje o corretor, embora legalmente ele continue sendo tratado por corretor de imóveis, mas as atribuições inerentes ao profissional tornaram ele não simplesmente um intermediário, mas um gestor de negócios imobiliários. Ele é um participante ativo da negociação. Exatamente. Tanto para quem quer alugar ou comprar, como para quem está querendo vender ou alugar. Exatamente. Então, quem quer comprar um imóvel ou vender um imóvel, olha, o corretor oferece uma grande segurança. Ele é obrigado por lei a analisar os documentos do imóvel. O que é que se pede para saber se o corretor é credenciado? O número da inscrição dele no conselho. Se você vai ser atendido por um corretor, pergunte assim, qual é o número do seu CRESSE? E com o número do CRESSE, se tiver alguma dúvida, liga para o Conselho de Corretores de Imóveis e o pessoal informa na hora se ele é inscrito ou não. Se ele não for inscrito, ele não cresce. Não, se ele não for inscrito, não faça, não cresce. Não faça negócio através dele. Agora, quem quer vender um imóvel, eu, por exemplo, vou entregar a Recife a venda de um imóvel que eu e minha irmã vamos vender. Nós somos os herdeiros do imóvel. A pessoa que quer vender um imóvel, quer comprar um imóvel, quer alugar um imóvel, como é que faz o primeiro contato com a Recifes? Isso. Está aí como é que começa a gestão desse trabalho. Primeira coisa que a gente pede para olhar, para analisar, é a documentação do imóvel, para a gente saber o que é que efetivamente a gente vai vender. Se aquele imóvel está em condições de ser vendido, se aquele imóvel ele é possível de ser financiado. Por quê? Porque caso não seja, nós vamos conversar, orientar o proprietário para regularizar a documentação, por exemplo. Segunda coisa, nós vamos visitar o imóvel, ver as condições do imóvel, saber como é que aquele imóvel se encontra.
Por quê? Porque aquele imóvel, se ele não estiver em boas condições, acaba dificultando a venda. Então o proprietário, ele fica ansioso, ele quer vender o imóvel dele, obviamente, na hora que ele toma essa decisão, mas para que isso ocorra, o imóvel precisa ter a documentação regularizada, que possibilite o Quem financiamento. quer comprar não quer comprar uma bronca. Exatamente, e que esteja em boas condições. Às vezes, uma simples pintura, às vezes a troca de 2, 3 fechaduras, uma torneira ou duas, torna o imóvel com outra aparência, muito mais atraente. E tem pessoas que não querem fazer nada disso. E se o dono tem débito, IPTU, condomínio, pode fazer uma negociação com o dono para abater do preço? Pode. Se tiver, muitas vezes a pessoa se encontra numa situação muito difícil. E aí o que é que acontece? Não tem como pagar ali um condomínio, um IPTU. O que é que acontece? Na hora da negociação, a pessoa que está comprando se faz um acerto, se insere no contrato aquela dívida que o vendedor ele tem uma dívida com o IPTU e que autoriza o comprador a efetuar o pagamento e abater do preço. Então isso aí se faz, se resolve, tudo sem dificuldade. Eu, quando era criança, faz pouco tempo, o pessoal juntava dinheiro para comprar imóvel e alugar. Era pedra e cal. Meu pai dizia muito, quem tem muito imóvel tem uma velhice garantida. Ainda é assim, Frederico? É assim, Samir. Embora os tempos tenham mudado, muitas coisas venham mudando, mas imóvel continua sendo assim quase que um fetiche para as pessoas. Quem não tem imóvel quer comprar um, quem tem um quer comprar o segundo, quem já tem 2 acaba querendo comprar a casa de praia. Enfim, o imóvel sempre a pessoa quer comprar mais. Algumas pessoas, elas com muito dinheiro, por exemplo, o que é que elas costumam fazer? Divide o investimento dela, uma parte em imóveis e uma parte em dinheiro. É melhor quem tem um dinheiro, é melhor comprar um apartamento financiado ou uma casa? Boa pergunta, Samir. Veja, sempre que um profissional imobiliário ele vai atender um cliente, ele precisa de conhecer a necessidade daquele cliente. Parece uma coisa engraçada, mas às vezes o cliente ele não sabe bem qual é a necessidade dele. Mas a mulher dele geralmente a mulher tem dele preferência. sabe. A dele, eu quero uma casa que tem um quintalzinho, posso plantar uma mangueira, né? Então o que é que e ele diz, não, apartamento é mais seguro. Então o que é que acontece? Tem que ver muito como é o estilo de vida da pessoa. Sim. Né? Eu não digo nem necessariamente a questão da segurança ou insegurança, né? Eu acho que a gente inverte os conceitos. Né? O que a gente se preocupa não é com segurança, é com insegurança. O que é que acontece? Problemas também ocorrem em apartamentos. Você mora num edifício e os carros que entram na garagem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você não sabe quem é que está entrando ali, nem o porteiro não sabe, porque o carro de vidro escuro, ele entra direto na garagem, você não sabe, ali pode ter uma quadrilha dentro. Então, assim, e numa casa já não tem isso, só entra quem o proprietário permite entrar. Lá em casa, Frederico, só fazendo um parêntese, para entrar é difícil, porque tem uma comissão de recepção. Tá vendo? 3 cães brabos que só partem para arrancar o pedaço do pescoço. Nossa Senhora. Eu também moro em casa há 25 anos, então também crio cães. E na realidade, nunca tive nenhum problema, nem na vizinhança, nunca soube de problema nenhum. Então eu acredito que hoje o problema seja da porta para fora, né? Então, o que é que eu recomendo ao cliente? Que ele compre aquele imóvel que combina com o estilo de vida dele. Pode ser uma casa, pode ser um apartamento. É preciso, para a gente aconselhar a ele o que comprar, que a gente conheça o estilo de vida dele. Com relação à questão da valorização de um ou de outro, olha, fazendo uma compra certa, no lugar certo, dentro das possibilidades econômicas e financeiras do cliente, tanto um como o outro, ele pode fazer um bom negócio. O inquilino sai do imóvel e deixa o imóvel deteriorado, semi-destruído. E aí? Veja, isso
não é tão comum de acontecer, mas acontece. É por isso que quando se vai alugar um imóvel, se deve exigir uma garantia da locação. Então, existem basicamente 3 tipos de garantia. Tem 4, mas basicamente são as 3 mais conhecidas, que é o fiador, o tradicional fiador, que sempre existiu, o seguro de fiança locatícia e a caução. Então, o que é que acontece? Uma dessas 3 modalidades, ela tem que ser exigida justamente porque, caso o inquilino não venha pagar o aluguel do imóvel, ou deixe de pagar alguma de suas obrigações, ou saia do imóvel, deixando o imóvel em más condições, diferente das condições que ele recebeu, ele vai ser obrigado a arcar com aquilo. E caso ele não arque, essa garantia que foi dada ao proprietário, ela vai servir justamente para se fazer essa reparação. Tem dono de imóvel que diz, olha, não quero um prego batido na parede. Quando me entregar, entregue perfeito. Na verdade. É verdade, é verdade. Agora, me diga uma coisa. E o fiador, que está difícil encontrar fiador, né? Olha, o fiador é aquela figura que exige, com relação ao locatário, ao inquilino, confiança. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem, olha, o fiador está difícil. Veja, não está difícil. A pessoa pede a fiança a um irmão, a um pai, a um filho, a um cunhado. Mas às vezes não é a um amigo. Mas às vezes as pessoas relutam um pouco. O que é que eu recomendo? Sim. Seja fiador de alguém que você pagaria a conta dele, mesmo que fiador você não fosse. Porque, essa é a melhor receita. Por causa desse negócio de fiador, tem muita gente com nome sujo no SPC. Tem, acontece. Não é? Pode acontecer. Então, o ideal é a pessoa dizer, olha, eu vou ser fiador, por exemplo, do meu filho. Por quê? Porque eu pagaria a conta dele mesmo se fiador eu não fosse. Nem que chegar em casa, quebra o pau. Mas esse tipo de fiador está difícil, viu, Frederico? Geralmente assim... Quando não arranja fiador, qual é a alternativa? As alternativas seriam seguro fiança locatícia ou a caução, o depósito de caução, que vai suprir o fiador e garantir a locação. Você falou em calção aí, me lembrei. O ônibus parou, o cara perguntou ao motorista, esse ônibus vai para a praia? O motorista, se você arranjar um calção que dê nele. Frederico Mendonça, qual é o bairro mais valorizado do Recife, onde os imóveis, casas ou apartamentos custam mais caro? Olha, hoje a cidade do Recife, como Recife é uma capital com uma extensão territorial pequena, embora ela seja uma grande cidade, uma cidade muito sofisticada, uma das mais sofisticadas Recife do termina país. Ali no aeroporto, na ponte de Caxangá e na escola de aprendizes marinheiros. Isso, exatamente. Então, o que é que acontece? Todo o Recife, a cidade do Recife, ela é cara. É cara. Só que tem bairros que se destacam nisso. Por exemplo? Por exemplo, Boa Viagem, Espinheiro, Jaqueira, Parnamirim, Casa Forte. Então, esses bairros, eles são bairros mais caros dentre todos os bairros que são também, não são bairros baratos. Logicamente que uns têm uma vocação mais comercial, como por exemplo uma Ilha do Leite. Outros têm uma vocação mais residencial, como por exemplo Casa Forte. Enfim, muito embora a maioria dos bairros, eles hoje sejam mistos, né? Ele tem a residência, mas tem também, obviamente, a parte não residencial, né? O que é que você quer dizer para encerrar, Frederico Mendonça, falando mais na sua área imobiliária? Eu, Samir, tenho a dizer o seguinte, o nosso mercado, ele está passando por um momento difícil. O mercado não imobiliário... Não é o mercado de São José, não, nem o mercado da Boa Vista, é o mercado... Mercado imobiliário. Porque muita gente não sabe, aí confunde. Então, o que é que acontece? Só que esse momento, literalmente, nós estamos atravessando. Nós estamos agora na fase final. Aliás, nós já estamos numa subida. Você acha que a crise está passando? A crise no mercado imobiliário, ela já está passando. Ela já não já aproveite agora.
compre agora, porque pode ser que daqui a um ano, quem não comprou o imóvel esteja arrependido de não ter aproveitado esse momento agora. E a construção civil, se ela for incentivada através de financiamento, ela, no instante, aumenta o número de empregos. Porque não tenha dúvida. Não requer um emprego muito qualificado. Exatamente. E, no instante, ela desenvolve o mercado e o dinheiro começa a circular, não é? Se a construção civil ela tiver quente, esse número de 12 milhões de desempregados, ele cai sensivelmente. Sensivelmente. Então, eu quero agradecer a sua presença, Frederico. Dar parabéns à Recifes pelo sucesso. Eu tive o privilégio de conhecer o pai dele, um homem de bem, um homem decente, um homem respeitado, um homem que bolou a criação da Recifes, que hoje está sendo conduzida por ele e pelo irmão, né? Pelo Petros. Dar parabéns para você pelo curso que você ministrou semana passada. E por essa preocupação sua, que eu já conheço, vem de anos de qualificar o chamado corretor de imóveis, que hoje não é mais corretor, é um gestor de negócios, e você, ao confrontar-se com um gestor de negócios, exige as credenciais para você não negociar com picareta, não é? Perfeitamente. Essa é a melhor recomendação. Muito obrigado. Obrigado também, Samir. É uma honra estar aqui no seu programa, participando com o que a gente pode, da melhor maneira, com todos os seus telespectadores. Avise as pessoas que você conhece que Samir Buana está no YouTube, tem um canal, e é através do canal que você vê esse Café com Samir. Todo dia tem programa novo, com a vantagem que você assiste a hora que quiser. Se não quiser ver o programa todo de uma vez, vê de pedaços. Acesse o YouTube, você vê no celular, no laptop, no computador. É uma facilidade enorme. Você vê a hora que quiser. Por isso que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você. Muito obrigado, até o próximo programa e uma ternurinha para você.